Imagine você caminhando pelo centro da sua cidade e notando, dia após dia, mais portas fechadas e placas de aluga-se. Isso não é coincidência e não é só na sua rua ou cidade. 7 empresas fecham a cada minuto no Brasil. Não por semana, não por dia, por minuto. Hoje, a gente vai entender como chegamos a esse ponto. Se inscreva no canal, que a gente está chegando nos 10 milhões juntos. E esse vídeo você não vai querer perder. Para entender o que está acontecendo com a gente agora, você precisa voltar para 2020. O mundo inteiro havia parado. Você se lembra? Ruas vazias, comércio fechado, medo real de colapso econômico. Para tentar salvar a economia e manter o dinheiro circulando, o Banco Central do Brasil tomou uma decisão sem precedentes na história do país. Derrubou a taxa Selic para 2% ao ano. E, para quem não sabe, a Selic é basicamente o termômetro oficial dos juros no Brasil. A taxa que o Banco Central usa para controlar o custo do dinheiro no país. E o que acontece quando o dinheiro fica barato? As empresas pegam empréstimos, muitos empréstimos. Para um empresário, aquele crédito quase gratuito parecia a oportunidade de uma vida. Por que não pegar dinheiro a juros quase nulos para expandir as operações, abrir novas filiais, comprar equipamentos, apostar em novos mercados? Das gigantes às pequenas padarias, as empresas se endividaram acreditando que tudo ia melhorar e os juros iam continuar baixos por muito tempo. A economia reagiu, o consumo voltou, mas havia uma armadilha escondida, a de que o custo baixo duraria para sempre. E essa armadilha estava prestes a se fechar. O empresário brasileiro estava, sem saber, assinando contratos de dívida que cresciam junto com os juros. Muito em breve, aquilo se transformaria em um monstro incontrolável. Os 2% ao ano eram apenas o gatilho de uma bomba relógio que ficaria adormecida esperando o momento certo para explodir no caixa de milhares de empresas. Em 2021, a conta da pandemia chegou. As fábricas tinham fechado, os produtos pararam de chegar nas prateleiras e agora as economias reabriam ao mesmo tempo. Todo mundo queria comprar, mas pouca coisa estava disponível. No Brasil, o IPCA, que é o índice oficial que mede a inflação, chegou a 10% ao ano. O que você comprava por R$ 100 em 2020 custava R$ 110 um ano depois. R$ 10 a mais a cada 100 que você gastava. Parece pouco, mas multiplica isso por tudo que você compra no mês. O Banco Central não tinha alternativa. O mesmo instrumento que salvou a economia na pandemia agora precisava fazer o oposto. A Selic saiu de 2% e subiu de forma brutal e rápida. Em menos de um ano e meio chegou a 13,75%. O remédio funcionou. A Selic chegou a cair para 10,5% em meados de 2024, mas o alívio durou pouco. Em setembro de 2024, o Banco Central reverteu o movimento. O governo federal gastava sempre mais do que arrecadava. Os investidores perderam a confiança e fugiram do real. Para você ter uma ideia, o dólar saltou de R$ 4,80 no início de 2024 para R$ 6 no final daquele ano. Com o dólar alto, tudo que é importado fica mais caro, pressionando a inflação de volta. Sem saída, o Banco Central voltou a subir a Selic, que atingiu 15% no ano em 2025, o maior patamar em 2 décadas. Mas existe um detalhe que faz toda a diferença e que pouca gente comenta. O Brasil tem a maior taxa de juros real do planeta. Juro real é o que você, de fato, paga além da inflação. É o custo verdadeiro do dinheiro. Para você ter noção, a Rússia, que está em guerra, tem juro real menor. Estados Unidos, China, México, todos têm juro real menor que o Brasil. Lembra daquelas empresas que pegaram crédito barato na pandemia para expandir? As parcelas delas atreladas à Selic simplesmente multiplicaram de tamanho.
O custo financeiro engoliu o caixa. A empresa não parou de vender, ela não perdeu clientes, mas tudo que ela fatura no mês agora mal serve para pagar os juros de uma dívida que virou bola de neve. O remédio amargo curou a inflação descontrolada, mas envenenou o paciente. Você pode pensar que esse problema afeta apenas o pequeno empresário de bairro, mas é aí que você se engana. A crise de 2026 é sistemática e não poupou ninguém. Basta olhar para o topo da pirâmide corporativa do Brasil. A Raizen é a maior processadora de cana do mundo, a maior produtora de açúcar do planeta, uma das maiores distribuidoras de combustíveis do Brasil. Nos primeiros 9 meses da safra de 2025, ela faturou 174 bilhões de reais. Só que depois de pagar fornecedores, funcionários e custos de produção, sobraram 7,3 bilhões de lucro com o negócio em si. Então chegaram as despesas financeiras, a conta da dívida acumulada nos anos de dinheiro barato, juros altíssimos, a alta do dólar, apostas financeiras que deram errado. Tudo isso sugou o caixa. No fim das contas, o resultado financeiro ficou em 7,2 bilhões no vermelho. Uma empresa que fatura 174 bilhões e não consegue pagar as próprias dívidas. Em março de 2026, ela recorreu à recuperação extrajudicial, quando uma empresa negocia com os credores fora da justiça para tentar reorganizar as dívidas sem falir. A dívida? 65 bilhões de reais só com bancos e investidores. O maior caso desse tipo na história do nosso país. O Grupo Pão de Açúcar vive o mesmo pesadelo. Em 2025, depois de pagar todas as contas do dia a dia, funcionários, fornecedores, aluguel de lojas, sobrou 669 milhões de reais de caixa. Parece bom, só que o custo da dívida naquele mesmo ano foi de 920 milhões. A empresa gerou caixa e mesmo assim não conseguiu pagar os próprios juros. Entrou com o mesmo pedido um dia antes da Raizen. A Gol, que tinha mais de 20 bilhões em dívidas, entrou com pedido de proteção contra credores nos Estados Unidos em 2024, o equivalente americano da recuperação judicial. A Americanas chegou a valer 30 bilhões e entrou em recuperação judicial com 43 bilhões em dívidas. A Light, maior distribuidora de energia do Rio, teve que seguir o mesmo caminho com um rombo de 11 bilhões. Quando você vê colossos com diretorias altamente qualificadas sendo esmagadas pelos juros, a mensagem é clara. Não é um problema de má gestão, é uma tempestade perfeita varrendo a economia do país. Existe uma regra invisível no mercado financeiro que pouca gente entende, mas que explica como o sistema funciona na prática. O ditado entre os banqueiros é esse: se você deve 100 mil reais e não consegue pagar, o problema é seu. Se você deve 1 bilhão, o problema é do banco também. Quando uma empresa acumula uma dívida grande o suficiente, a dinâmica de poder muda de forma assustadora. O credor não pode simplesmente mandar fechar e cobrar na justiça, porque se a empresa quebrar de verdade, o banco não recebe nada e o rombo vai direto para o próprio balanço. Então, credor e devedor viram reféns um do outro, sentam à mesa para negociar cortes de dívidas, prazos estendidos e a transformação de alguns credores em sócios da empresa. O banco prefere receber menos do que não receber nada. Só que essa flexibilidade e essa paciência do sistema financeiro só existem para os gigantes. O dono da padaria, o dono da loja de roupas no shopping, a pequena fábrica de móveis, esses não têm poder de barganha. Quando os juros estrangulam o caixa do pequeno e do médio empresário, o banco não quer sentar para negociar. Ele bloqueia a conta, suja o nome e a empresa fecha em silêncio. A crise esmaga a base enquanto o topo consegue costurar acordos de sobrevivência. É o mesmo sistema, aplicado de formas completamente diferentes dependendo do tamanho de quem deve. E são exatamente esses pequenos, a padaria, a loja, a fábrica, que compõem a maioria dos 7 CNPJs que fecham a cada minuto no Brasil.
Quando a gente fala de recuperação judicial, dívida corporativa e taxas do Banco Central, a conversa pode parecer fria, coisa de economista ou de engravatado da Faria Lima. Na realidade, é que CNPJs não sangram, quem sangra são os CPFs. Quando uma empresa não aguenta mais e fecha as portas, o verdadeiro custo recai sobre o trabalhador comum. A crise de 2026 não é um gráfico na tela do computador. É o pai de família que chega em casa com a carteira de trabalho na mão e a notícia da demissão. É a mãe que perde o plano de saúde dos filhos porque a fábrica onde trabalhou a vida toda pediu falência. E o pior é o efeito cascata. Imagina uma cidade do interior que gira em torno de uma grande indústria. Quando essa empresa fecha por não aguentar os custos financeiros, centenas de pessoas perdem a renda da noite para o dia. Essas pessoas param de ir à pizzaria no final da semana, cancelam a matrícula do filho na escola particular, param de comprar no mercadinho do bairro. Sem clientes, a pizzaria demite o garçom, o mercadinho corta o empacotador, a economia local seca e entra em ciclo de depressão. É por isso que 7 empresas fechando por minuto não é apenas um dado estatístico para o Ministério da Fazenda, é uma máquina de destruir a classe média e jogar milhões de brasileiros de volta para a fila do desemprego e da informalidade. Quem paga a conta da economia descontrolada do país é sempre o trabalhador que levanta cedo e pega ônibus lotado o dia todo. E é assim que funciona. Se o cenário interno está tão ruim, a saída lógica seria atrair capital de fora. O Brasil tem o maior mercado consumidor da América Latina, abundância de recursos naturais, matriz energética limpa e uma das maiores forças de trabalho do mundo. Deveríamos ser o paraíso para investidores estrangeiros que têm bilhões de dólares procurando onde investir. Eles não vêm. E o motivo central, além dos juros, é a insegurança. O risco de que as regras mudem de uma hora para outra. Investir dinheiro exige previsibilidade. O empresário precisa ter certeza de que as regras do jogo hoje serão as mesmas regras do jogo amanhã. No Brasil, isso não existe. É como se você estivesse jogando xadrez e no meio da partida o juiz decidisse que a torre agora anda na diagonal e ainda que você será multado porque jogou errado nos últimos 5 anos. Decisões judiciais de instâncias superiores alteram entendimentos de décadas numa única canetada, invalidando contratos e criando dívidas tributárias e trabalhistas retroativas. Setores inteiros têm os impostos modificados por medida provisória sem aviso prévio. Quando o risco de tomar uma rasteira do próprio sistema é tão alto, o investidor coloca o dinheiro em qualquer lugar menos aqui. E sem esse investimento, menos fábricas, menos empregos, menos crescimento. Você já deve ter se perguntado por que os juros brasileiros são sempre os mais altos do mundo. A resposta não está no mercado financeiro, está no próprio Estado brasileiro. O Brasil gasta sempre mais do que arrecada há décadas. Para cobrir esse rombo nas costas, o governo vai ao mercado financeiro e oferece papéis que pagam juros para atrair investidores. Na prática, está pedindo dinheiro emprestado e prometendo pagar com juros no futuro. Hoje, a dívida pública brasileira passa de 8,6 trilhões de reais. 8,6 trilhões! E cerca de metade dessa dívida, quase 47%, está atrelada diretamente à Selic. O que isso significa para o seu bolso? Cada vez que o Banco Central sobe os juros para conter a inflação, o próprio governo paga mais caro pela sua dívida. Isso cria uma armadilha difícil de sair. O remédio que o Banco Central usa para curar a economia encarece automaticamente a conta do próprio governo, que aí precisa pedir ainda mais dinheiro emprestado. Só que quando o governo entra no mercado oferecendo 15% de retorno com risco quase zero,
Por que um banco emprestaria para a sua empresa a menos de 30% ou 40%? O Estado gigantesco e endividado compete diretamente com o empresário pelo mesmo crédito disponível e sempre ganha, porque oferece mais segurança. O empresário privado fica com o que sobra, a um custo proibitivo. O resultado é que o Brasil paga hoje mais de R$ 1 trilhão por ano apenas em juros da dívida pública. É o dinheiro que sai dos impostos que você e eu pagamos e que não vai para a saúde, não vai para a educação, não vai para a infraestrutura. Vai apenas para remunerar quem emprestou ao governo. O Estado endividado não é apenas um problema abstrato, é uma razão pela qual o crédito para quem produz é caro, escasso e sufocante. E como se juros altos, crédito escasso e regras imprevisíveis não bastassem, o Brasil entrega o golpe final nas empresas através dos impostos. Empreender aqui é um ato de teimosia calculada. O detalhe mais perverso do sistema tributário brasileiro é este: a empresa paga imposto sobre o faturamento bruto, ou seja, antes mesmo de saber se vai dar lucro, antes de pagar os funcionários, o aluguel, a luz, a matéria-prima, o governo já enfia a mão no caixa e tira parte dele. Se no fim do mês a empresa tiver prejuízo, azar o dela, o imposto já foi cobrado. O imposto de renda para a pessoa jurídica pode chegar a 34%. 34%. E não para aí. Os encargos trabalhistas fazem um funcionário custar quase o dobro do salário real para o empregador. E a reforma tributária projeta um imposto sobre o consumo, chamado IVA, que pode beirar 28%, potencialmente o maior do mundo. Uma empresa brasileira chega a gastar centenas de horas por ano apenas para cumprir obrigações fiscais, muito mais do que a média global. O empresário brasileiro passa mais tempo administrando impostos do que administrando um negócio. Com margens de lucro exprimidas, qualquer pequeno solavanco basta para que a conta deixe de fechar. O Estado é um sócio majoritário do empresário. Não investe, não trabalha, não corre risco, mas sempre fica com a maior fatia do resultado. E é exatamente essa asfixia que está forçando as empresas a tomarem decisões cada vez mais desesperadas. Quando a conta não fecha, o empresário tem duas escolhas: fechar as portas ou procurar outro lugar. E a escolha de milhares de empresários brasileiros nos últimos anos tem sido surpreendente para muitos, mas completamente ilógica quando você olha os números. Eles estão pegando as malas, desmontando linhas de produção, atravessando a fronteira em direção ao Paraguai. Durante décadas, o brasileiro usou o nome do Paraguai como sinônimo de produto falsificado e contrabandeado. Enquanto ríamos, eles fizeram a lição de casa. Sabe quanto de imposto uma pequena empresa paga sobre o lucro no Paraguai? 10%. E a pessoa física? 10%. E o imposto sobre o consumo? 10%. E o melhor? Sem os impostos em cascata que temos por aqui. Aqueles onde você paga imposto sobre imposto. Enquanto no Brasil uma empresa chega a pagar 34% só de imposto de renda, o sistema paraguaio é simples, previsível e estável como política de Estado. Além disso, existe a Lei de Maquila, criada em 97. Você importa máquinas e matéria-prima com imposto zero, produz no Paraguai e exporta pagando apenas 1% sobre o valor que você agregou ali. 1%. A Lupo é uma empresa brasileira com mais de 100 anos de história, faturamento bilionário, mais de 900 lojas no país. A própria CEO declarou publicamente: não é a Lupo que foi para o Paraguai. O Brasil empurrou a gente para o Paraguai. 30 milhões de reais investidos do outro lado da fronteira, 110 empregos criados lá, custo de produção 28% menor que no Brasil. E a Lupo não está sozinha. Centenas de empresas brasileiras fizeram o mesmo movimento nos últimos anos. O empresário não fecha a fábrica no Brasil de uma vez. Ele mantém as duas operações, só que no Brasil para de investir, de contratar, de expandir.
As linhas novas vão para o Paraguai. Os empregos novos ficam no Paraguai. O crescimento fica no Paraguai. Não é que eles não gostem do Brasil, é o Brasil que expulsa quem quer produzir. Se esse conteúdo te fez pensar, considere entrar para o clube de membros do canal. A partir de R$ 13,99 você apoia o canal. Clica aqui em Seja Membro, bem aqui embaixo. Segundo dados da Receita Federal, 7 CNPJs foram encerrados a cada minuto em 2025. A cada 60 segundos, 7 sonhos interrompidos de quem acreditou que daria certo. 7 folhas de pagamento que deixaram de existir. 7 razões sociais apagadas do cadastro oficial enquanto você dormia. Só no segmento de empresas formais, mais de 2 milhões encerraram as atividades. Em contrapartida, tivemos apenas 2.466 empresas que pediram recuperação judicial no ano. A grande maioria fecha sem proteção judicial, sem plano de reestruturação, sem manchete. Fecharam, demitiram e sumiram. E no centro de tudo está a maior taxa de juros reais do mundo, sustentada por um governo que gasta mais do que arrecada numa economia com carga tributária sufocante e regras que mudam o tempo todo. A Selic não é a causa, é o sintoma. É o preço que um país paga por décadas de desequilíbrio fiscal. E quem paga essa conta não é o governo. São as empresas que não conseguem mais honrar suas dívidas. São os trabalhadores que perdem o emprego. São as famílias que acordam numa segunda-feira e descobrem que a empresa onde trabalhavam fechou no fim de semana. O relógio não para. 7 por minuto. E agora? Você sabe por quê. Bem, chegamos ao fim de mais um vídeo. Você deixa o like, compartilha com quem precisa entender o que está acontecendo com a economia do país. E até a próxima. Valeu! Pode voltar.